O sonhar é do homem, mas o realizar é do Senhor. Graça e paz, aqui é o pastor Clemildo. Eu quero deixar um breve devocional nessa tarde para o povo de Deus, para aqueles que amam aprender sobre a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa estar te abençoando poderosamente nessa tarde. Em Provérbios capítulo 16, verso de número 1, nos diz a palavra do Senhor: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta certa. Ou seja, o sonhar é do homem, mas é o Senhor que realiza os nossos sonhos e os nossos planos. Quantos sonhos, quantos planos e projetos talvez já estão frustrados. Talvez muitos já perderam a esperança. Quantos sonhos para realizar, mas parece que nada acontece na minha vida e nem na sua vida. Será por quê? A palavra do Senhor vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que todavia, como está escrito, olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. E por quê? É porque os planos do Senhor, os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida, são planos perfeitos, são planos para nós prosperar. E muitas das vezes nós queremos sonhar, planear, desejar coisas aqui nessa terra sem saber que o Senhor preparou o melhor para mim e para você. E não foi simplesmente somente aqui, mas foi na glória, é na eternidade que Deus preparou isso para nós. Mas eu não estou dizendo aqui que você não deva sonhar, talvez em comprar um carro novo, talvez a sua casa própria, talvez passar numa faculdade. Quantas pessoas hoje estão realizando sonhos, planos, projetos, mas será que é o que Deus tem para a minha vida? Será que de fato é isso que Deus quer para mim? Deus preparou, Ele projetou, Ele edificou, Ele nos escolheu, Ele nos separou para que nós vivêssemos o seu propósito aqui nessa terra. E a primeira lição que eu aprendo, eu quero compartilhar aqui 3 chaves com os amados. A primeira chave não é uma chave de um carro novo, não é uma chave para o seu apartamento, mas é uma chave da direção do Espírito Santo de Deus, porque creio eu que Deus nos fez com um propósito maior para viver aqui nessa terra. Mas será que eu entendi o meu propósito aqui nessa terra? Será que eu estou vivendo os sonhos do Senhor aqui nessa terra? Será que simplesmente Deus me escolheu? Será que simplesmente o Senhor me fez para viver os meus sonhos, simplesmente só para viver os meus sonhos aqui nessa terra e acabou? Não. Deus te fez com um propósito para glorificar o seu nome. E a primeira chave que eu quero compartilhar com os amados é uma chave de sonhos, é uma chave para prosperar, é a chave da prosperidade. Mas a prosperidade que eu estou dizendo aqui nessa tarde não é riqueza. A consequência de eu e você sermos ricos no Senhor
É porque nós já temos essa prosperidade dentro de nós. Prosperidade não é riqueza. O que é prosperidade? Prosperidade é eu sonhar os sonhos do Senhor. Prosperidade é eu viver na direção de Deus. Prosperidade é ter uma casa edificada, uma família abençoada nos caminhos do Senhor. Prosperidade é quando eu tenho fôlego para me louvar o Senhor. Simplesmente prosperidade é quando eu entendo o meu propósito aqui nessa terra. De que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Quantas pessoas estão sonhando, buscando coisas terrenas dessa terra que vai perecer? O ouro, a prata, tudo vai perecer, mas a prosperidade que eu quero compartilhar nessa tarde com os irmãos, a primeira chave é ter Jesus dentro de mim, dentro de você, porque Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para mim e para você nessa tarde. Em Salmos 23, verso de número 1, vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando faltar o pão, e quando faltar o alimento na sua casa, e quando faltar o dinheiro, será que você vai continuar adorando o Senhor? E quando lhe faltar a família, Jesus é suficiente, porque quando eu tenho Deus na minha vida, eu já sou próspero, eu já sou abençoado. Quando eu tenho uma família abençoada, quando eu tenho uma família dentro do propósito de Deus, eu já sou próspero. Então prosperidade não é riqueza, mas a consequência de ser rico é porque eu sou próspero no Senhor. Então, independentemente se você tem ouro, riqueza, prata, dinheiro, eu quero te dizer que a maior prosperidade é ter Jesus Cristo morando na casa aonde que pelo qual é esta morada aqui, ó, a casa do Espírito Santo. O que Deus preparou para você nessa tarde é muito maior. Deus tem promessa para mim e para você, mas eu preciso andar em obediência. Eu preciso estar no centro da vontade do Senhor, para que a minha vida prospere, para a minha casa prosperar. Eu preciso estar na direção de Deus em obediência. Primeira chave, eu preciso sonhar os sonhos de Deus. Eu preciso sonhar os sonhos de Deus. Quais os sonhos do Senhor para a minha vida? Os sonhos do Senhor para a minha vida, os planos de Deus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça. O sonho de Deus, os planos de Deus para mim e para você nessa tarde, não é simplesmente de só enriquecer a sua vida aqui nessa terra. Nada contra ao dinheiro, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o mal de todo homem é que o seu coração está apegado aos bens materiais. Então a raiz de todo o mal é o amor ao dinheiro. Se o seu coração está em Deus, eu não vejo problema de você ser rico, de você prosperar. Zaqueu era rico, Salomão era rico, Abraão era rico, mas o coração deles estava no Senhor. Eles sonhavam os sonhos do Senhor. Então quero que você entenda que nessa tarde, Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem planos perfeitos para mim e para você. Que planos são esses, pastor? É um plano de salvação. É um plano de salvação para mim e para você ser abençoado. É para você receber a salvação, para a sua casa ser salva. Mas eu preciso sonhar os sonhos de Deus. Eu preciso acreditar que Deus preparou algo melhor para mim. E não é só nessa tarde, não. Não é só nessa casa aqui, não. Não é só neste mundo aqui, não. Ele tem promessa para mim e para você no reino da glória. Mas eu quero sonhar os sonhos do Senhor. Eu quero sonhar os sonhos de Deus.
eu entendi o meu propósito, plano de salvação. Deus tem salvação para você nessa tarde. Deus tem revelação? Tem revelação. A maior revelação é da palavra de Deus. Quantas pessoas estão revelando aí casa nova, chave de carro? Quantas pessoas estão pregando uma prosperidade falsa? E nada contra a prosperidade, porque a maior prosperidade eu e você tem nessa tarde é Jesus Cristo. Quando você busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, você recebe um pacote completo. Você tem cura, você tem milagre e você prospera. Sabe por quê? Porque quando o meu coração está no Senhor e eu entendo o meu propósito aqui nessa terra, não é simplesmente para mim ser abençoado simplesmente, mas para mim abençoar as pessoas por meio da minha riqueza, por meio da minha prosperidade. Então, se você é rico, nada contra. Se você prega a verdadeira prosperidade, que é Cristo Jesus, nada contra. Mas eu quero te dizer que Deus tem um plano perfeito. Os sonhos do Senhor, Ele sonhou um sonho para mim e para você. Sonhos de salvação, para nós viver na glória. Não espere muito deste mundo. O ouro e a prata vai perecer. Aonde a traça e a ferrugem vai corroer, aonde os ladrões vai roubar. Mas a única coisa que o inimigo não pode roubar de mim nem de você é a salvação. Deus te escolheu para um propósito maior. Deus te chamou para um propósito maior. Mas será que eu entendi o propósito do Senhor? Os sonhos de Deus estão dentro de mim, está dentro de você. Mas quando eu entendo, primeira chave, anote aí. Deus tem sonhos, Deus tem planos perfeitos para mim e para você. E não é simplesmente neste mundo não, é no reino da glória. Então pegue essa chave, salvação. Salvação é o que Jesus veio anunciar. É o que os apóstolos vieram fazer, pregar a salvação para o pecador arrependido, se converter dos seus maus caminhos. Deus tem propósito para você, tem promessa. E não é simplesmente aqui nessa terra não, é no reino maior, o reino da eternidade. Segunda chave que eu entendo, Provérbios 16, verso 3, vai dizer... Segunda chave, anota aí. Confiança. Eu preciso colocar os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, eu preciso depositar nas mãos do Senhor. Porque quando eu coloco os meus sonhos, os meus planos, quando eu confio a minha casa, a minha família, os meus planos na direção de Deus, nas mãos de Deus, eu prospero. Mas quando eu não confio os meus sonhos, com certeza eu vou fracassar. E no versículo 3 vai dizer: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, eu vou prosperar. Quando eu confio no Senhor, as minhas obras, os meus sonhos, os meus planos, quando eu confio os meus pensamentos, quando eu alinho os meus pensamentos com os pensamentos de Deus, com certeza eu vou prosperar. Então o que eu entendo, se eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, seja de advocacia, seja de medicina, ou como um professor, ou como um teólogo, eu não sei. Então, se você tem um sonho, faça, corra atrás, mas peça a Deus direção. Senhor, eu quero fazer uma faculdade, eu quero, meu Pai, fazer algo, mas é o que o Senhor tem para mim? Está de acordo com a sua vontade? Porque se os seus sonhos, os seus planos estão alinhados de acordo com a vontade do Senhor, Deus vai permitir que os seus sonhos prosperem. Mas eu preciso confiar em Deus.
Eu preciso alinhar os meus pensamentos, o desejo do meu coração. Será que é da vontade do Senhor? Será que o Senhor está de acordo com isso? Então, quando você confia, você entrega, você deposita. Mas você tem confiado os seus sonhos, os seus planos, a sua casa, a sua família nas mãos do Senhor? Segunda chave, confiança. Eu preciso confiar tudo de mim no Senhor. Terceira chave, para nós encerrar. No versículo 9, vai dizer: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, quantos caminhos nós pensamos que são caminhos para a vida, mas há caminhos que vão levar pessoas a perecer. Há caminhos que vão levar as pessoas a desfalecer, a morrerem. Então, às vezes, eu planejo um caminho para mim, mas não é o que Deus quer. Sabe por quê? Terceira chave, anota aí. Direção. Deus precisa me dar uma direção. Deus precisa me dar um direcionamento. João 14,6 vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus tem um caminho para mim. E é um caminho de prosperidade. É um caminho de salvação. É um caminho de vida eterna. E muitas das vezes nós queremos seguir o nosso próprio caminho, seguir o nosso próprio eu interior. Terceira chave, direção. Deus tem direção para mim e para você nessa tarde. E é uma direção, é um caminho certo, um caminho correto, um caminho de justiça. Um caminho de justiça, um caminho de amor, um caminho de prosperidade eterna. E que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar e que você venha guardar no seu coração essas 3 chaves. Neste momento também eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Damião Araújo. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Um abraço apertado do pastor Clemildo. Que Deus abençoe também as ovelhas do rebanho de Cristo, que pelo qual eu pastoreio. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar os seus caminhos, a sua vida, os seus sonhos nessa tarde. E que Deus em Cristo Jesus venha te dar uma direção correta. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, eu já li. Diz: todavia, como está escrito, olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Jesus te chamou para algo grande. A sua mente não consegue imaginar o que Deus preparou para mim e para você. Você ainda nem ouviu o que Deus preparou para você, para mim. Você não consegue ver o sobrenatural de Deus com os olhos humanos, não. Tem que ser por meio da fé. Você precisa crer. Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu guardo a palavra de Deus no meu interior, Deus prospera. Deus tem vida eterna. Quando eu escuto esta palavra, a fé é ativada. Então, ou seja, Deus preparou algo grande para mim e para você. Deus tem promessa de vida eterna para mim e para você. Esse mundo vai perecer. Esse mundo não oferece mais nada que presta. Mas em João 8:32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então guarde essa verdade no seu coração. Não fique buscando coisas que vão perecer nessa terra, não. Eu não estou dizendo que é errado você trabalhar, ter uma boa casa, ter um bom carro, conquistar bens. Mas o maior bem, a maior prosperidade, a maior promessa que nós temos, não é simplesmente, somente aqui nessa terra. Deus preparou um banquete celestial. Deus tem promessa. Morar na cidade santa, na cidade celestial, no reino da glória, para mim e para você, muito melhor do que esse mundo aqui. Esse mundo não tem mais nada a oferecer. Esse mundo só tem prostituição, adultério, fornicação. É uma porta larga, a porta que vai te conduzir ao inferno. Mas a porta que Jesus abriu nessa tarde para mim e para você é uma porta da graça, é um caminho estreito. A porta ela é estreita e poucos vão entrar nela. Sabe por quê? Porque resolveram sonhar, resolveram viver para si mesmo, resolveram andar num caminho seu, seguir o seu próprio destino. Não, Deus me escolheu, Jesus me chamou para cumprir os planos de Deus, para mim estar dentro da promessa de Deus, para mim receber essa promessa, eu preciso cumprir o meu propósito nessa tarde. E qual é o seu propósito nessa tarde? É viver para você mesmo? Nascer, viver e morrer e acabou só isso? Não! Deus tem algo grande reservado para mim e para você. E não é só aqui nessa terra, não. Os sonhos de Deus são melhores e maiores do que o nosso sonho. Deposita agora, nessa tarde, a sua fé, a sua confiança, os seus sonhos, os seus planos, dentro da vontade de Deus. E se você crê nesta palavra, receba em nome de Jesus. Se você crê nesta palavra e colocar os seus sonhos, se Deus quiser e Ele permitir você colocar os seus sonhos, eu não sei qual é o seu sonho, escreva aí qual é o seu sonho. Eu não sei, talvez é de ter uma família abençoada, convertida no Senhor. É talvez dos seus filhos sair das drogas. Talvez o seu sonho é de passar numa faculdade, eu não sei. Ter um carro novo, uma casa nova, eu não sei. Eu sei que cada um de nós temos o direito de sonhar. Mas eu preciso, em primeiro lugar, sonhar os sonhos de Deus. Porque quando eu estou dentro do propósito de Deus maior, Deus realiza sonhos. Eu, por exemplo, eu tinha uma vontade de fazer teologia. E graças a Deus, eu orei a Deus. Eu coloquei esses sonhos dentro da vontade de Deus. Eu perguntei, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer para mim? E durante 3 anos, para a glória de Deus, não me exaltando, mas compartilhando esse testemunho com os irmãos nessa tarde. Durante 3 anos, eu fiz a faculdade. E graças a Deus, eu recebi o diploma. Eu fui consagrado a pastor, a teólogo também. Mas tudo que eu faço hoje, eu coloquei diante de Deus. Hoje eu pastorei um rebanho, que pelo qual fica aqui no Morro da Cruz. Até convido a vocês a estar conosco aqui. Nós temos culto durante as quarta-feira, às 19h30, é um discipulado de ensino da palavra. E aos sábados, às 19h30 também, aonde que nós pregamos o Evangelho das Boas Novas, de arrependimento, de salvação. E você é mais do que bem-vindo a estar conosco lá. Então, eu coloquei os meus sonhos, os meus planos e projetos de acordo com a vontade de Deus. Tem pessoas que vão dizer que a teologia é do inimigo, é do inferno, é dos homens. Não. Teologia quer dizer
Theos, Deus, logia, estudo. Estudo sobre a palavra de Deus. É onde que você aprende sobre as culturas, sobre as tradições. Mas o que eu aprendi em tudo isso é que se eu não estou com os meus sonhos, os meus planos, alinhando de acordo com a vontade de Deus, provavelmente eu ia fracassar. Mas como eu coloquei diante de Deus esse sonho, Deus realizou este sonho. E para a glória de Deus, hoje eu pastorei o rebanho de Cristo e com muita honra e dedicação, eu não prego a prosperidade dessa terra, eu prego a prosperidade do céu, eu prego o verdadeiro evangelho para a glória do eterno. Isso foi o que o Senhor me concedeu até então. Deus me deu uma família abençoada, um casamento abençoado. E hoje, tudo que eu tenho, eu glorifico a Deus. Porque se não fosse Deus na minha vida, se eu não tivesse colocado diante de Deus a minha casa, a minha família, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, eu não estaria aqui nessa tarde testemunhando para a igreja de Deus. Então Deus tem sonhos, tem planos, tem projeto para você, mas alinha os sonhos teus com os sonhos de Deus. E conforme a sua vontade, no tempo e na hora do Senhor, Ele vai realizar. Porque não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo do Senhor. Então coloque diante do altar do Senhor nessa tarde a sua família. Talvez os seus filhos estão nas drogas, e eu quero estar abençoando e orando pela sua vida nessa tarde. Compartilha também este vídeo com mais pessoas. Compartilha porque é muito importante. Eu estou falando aqui sobre um propósito maior de Deus, sobre as promessas de Deus. Deixa aí o seu comentário também, o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, porque eu acredito que essa palavra não só vai edificar a minha vida, mas vai edificar a sua vida nessa tarde. Coloca diante de Deus agora que eu quero estar orando pela sua vida. Querido Deus e Pai amado, nessa tarde, graças eu te dou, Senhor, pela minha vida, Senhor, pela minha casa, pela minha família. Graças eu te dou, Senhor, pela oportunidade de estar orando pelo teu povo e abençoando o teu povo. Pai, quantas pessoas, Jesus Cristo, estão do outro lado, Pai, talvez sem sonhos, sem esperanças, que talvez já perdeu o foco, já perdeu a esperança. Quantas pessoas nessa tarde, ó Pai, têm desistido dos seus sonhos, dos seus planos. Mas eu quero abençoar, Pai, vidas, famílias, sonhos, planos, projetos. E que cada um, meu Pai, dessas pessoas sejam abençoados, abençoadas em nome de Jesus por meio da Tua palavra, Pai. E eu profetizo a bênção do Eterno sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão do outro lado. Que Deus em Cristo Jesus possa estar te abençoando poderosamente. Que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida, a sua casa e a sua família. O contrato é zero vazamento. Amplos pentes, ajuste total.